Pessoal, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Ó, estamos chegando, né, gente? Fim do ano, finalizando mais um ano, né? E 2025 tem sido um ano muito bom para mim. O ano onde eu cresci muito, emocionalmente falando, né? Emocionalmente eu cresci bem, então isso é importante. O vídeo de hoje, gente, bate-papo que eu quero hoje falar com vocês é sobre narcisismo, né? Hoje é muito falado sobre narcisismo, né? Tudo é narcisismo, né? E assim, hoje eu vim dizer, né, sobre o narcisismo, e na minha opinião, né, eu acho que dos piores, né, que as pessoas falam muito do narcisismo de homem, né, a mulher se envolve com o homem, aí ela descobre que ele é narcisista e ela sofre muito mesmo, né, aí é um sofrimento muito grande. Mas quando a mulher, ela, né, quando a pessoa nasce ali no lar, né, que os seus pais, né, são narcisistas, gente, vocês imaginam como que é difícil isso? Então eu venho aqui conversar um pouco com vocês sobre isso, porque sim, gente, eu sou uma sobrevivente. Minha mãe, que ela não é minha mãe, né? Eu não vou mentir aqui pra vocês. Desculpa, gente, eu vou continuar. Minha genitora, né? Porque é difícil hoje pra mim eu aceitar que ela é minha mãe. Não, não tenho raiva dela, entende? Mas aceitar ela como minha mãe, não. Tenho mágoa dela? Hoje, não. Só quero me manter distante dela, né? Hoje eu não tenho contato com a minha genitora, entendeu? Ela vive lá, né? E eu vivo aqui, com os meus filhos. Então eu não tenho contato, assim. O pouco que eu sei dela, que minha irmã me procurou pra falar tudo, não é coisas boas, né? Mas a gente também sabe que eu acredito muito nisso, que o que a gente planta, a gente colhe, né? Então ela tá colhendo o mal que ela fez pros filhos dela, né? Pras filhas dela. Minha genitora teve 5 filhos, né? E 4 mulheres. Então, assim, eu sou a 4ª filha dela. Minhas 2 irmãs mais velhas passaram horrores com ela, horrores, sabe? Trago um dia essa história das minhas irmãs aqui no canal e coisas assim absurdas, sabe? Então, assim, eu sempre tenho isso comigo. Meu Deus, se eu sofri, minhas irmãs sofreram muito mais, né? E aí eu tenho um irmão homem, também, né? Que é o mais novo, o filho dourado dela, né? E é tenso, gente. Uma família estruturada, sabe? Hoje, pelo que eu estudei, pelo que eu entendo hoje, hoje, tô falando antes, tô falando hoje, eu consigo olhar minha irmã mais velha com um olhar de compaixão, né? Porque eu sei que tudo que acontece, tudo que aconteceu pelo que ela viveu na infância, né? Com a mãe narcisista.
Então eu entendo hoje muita coisa, não só na vida da minha irmã, como na vida de outras mulheres também. Então eu aprendi, gente, a não julgar, tá? Não julguem quando você vê uma mulher, né, numa situação ali, né, morando com uma pessoa e você vê aquele sofrimento todo e você vai, ela não larga porque ela é safada. Ela não larga porque ela é sem vergonha. Não, gente, a gente tem que conhecer a história da pessoa, entender os fundamentos, né? Entender o porquê, né? Então, e aí eu vou contar para vocês como é que foi conviver com a minha mãe narcisista quando eu era pequena, quando eu era criança, né? Porque graças a Deus, hoje eu sou uma mulher adulta, com 43 anos, ciente. Hoje eu estou ciente. Então, hoje eu sinto que a minha vida, ela vai andar, tá? A minha vida, aos 43 anos, né? Ela vai, tô vivendo agora, entendeu? Tô entendendo a vida agora. Então, assim, o ano de 2025 pra mim, hein? Ainda falta 2 meses, né? Pra gente chegar no final. Foi, assim, um ano que me construí, sabe? Eu me construí como mulher, como eu, como a Ilza. Eu me construí. A construção ainda, gente, está indo. Eu não tô pronta. Vocês entendem? Eu não estou pronta, mas eu não sou mais aquela Ilza de lá de trás, sabe? Uma Ilza que vivia por viver, não entendia o sentido da vida. Você entendeu? E hoje não, hoje eu não vivo por viver, né? Hoje a minha vida tem sentido. Hoje minha vida tem um porquê, o pra quê, aonde eu vou, aonde eu quero chegar. Você entendeu? Hoje eu tenho sonhos. E tudo isso, gente, foi me tirado na infância. Sim, na infância, né? Então, vamos voltar para minha infância. O que eu vou relatar aqui, eu nunca relatei para ninguém. Eu não sei como vai ser isso, né? Porque a minha intenção aqui é fazer os vídeos para ajudar pessoas, né? Eu comecei a entender da minha vida, entender muita coisa, entender de carência emocional. Eu comecei a entender sobre a autoestima, sabe? Através dos vídeos aqui do YouTube. Então eu acredito que eu também quero poder ajudar, né? Você que tá aí perdida, às vezes você tem a mesma idade que eu tenho, às vezes você é mais nova, às vezes você é mais velha, não importa, mas às vezes você tá numa situação que a sua vida não tem sentido, você não entende muita coisa, as coisas não se encaixam para você. Talvez a resposta tá aí. Então, eu vou contar para vocês como é que foi a minha infância com a mãe narcisista. Talvez não dá para me contar tudo. Talvez eu faça, eu acho que eu vou fazer uma série de vídeos, vou começar a postar. Então, eu vou fazer assim, hoje eu vou contar um pouco, amanhã eu conto outro pouco, porque eu não quero que seja aquela coisa muito longa, né? Eu falo muito, né, gente? Eu falo muito, eu gosto muito de falar, de conversar, né? Então, vamos lá, gente. Eu nasci num lar, né? Onde eu já tinha 4 irmãs mais velhas. A diferença, dizem, né? Que é de 5 anos uma da outra. Mas hoje, gente, assim, eu tenho muita dúvida. Eu vejo que muita coisa que foi falado pra mim não se encaixa. Entendeu? Tem muita mentira mesmo. Então, né,
Não sei se realmente a diferença das minhas irmãs é de 5 anos, né? É muita coisa, gente. Mas, né? Mas isso daí é para um outro vídeo, né? Mas, segundo os documentos e a minha genitora, a diferença deu com a minha irmã é de 5 anos, a minha irmã mais velha, tá? Então vamos lá. As minhas duas irmãs mais velhas, elas não são filha do mesmo pai, né? Nós somos irmãs por parte de mãe. Aí a minha irmã terceira, ela também não é filha do meu pai, a gente é irmã por parte de mãe, só que o pai da terceira não é o mesmo pai das duas primeiras, tá bom? E aí vem eu e o meu irmão, que é filho do meu pai. E aí eu começo, né? Eu nasci no ano de 1981, segundo os documentos, né? Que muita coisa, igual eu falei pra vocês, muita coisa não se encaixa. Mas vamos lá. Eu nasci em 1981 e a gente, segundo que fala também, porque hoje eu não acredito em nada, eu nasci no Paraná. E aí depois do Paraná, eles vieram para o estado de São Paulo, para Campinas. E aí eu fui criada em Campinas, num bairro de periferia, num bairro onde a violência era muito grande, é até hoje também, né, continua. E eu fui criada nesse bairro, na favela, num barraco, né, que era assim, chovia, né, molhava dentro do barraco, né, todas essas coisas. Então, assim, a gente passou por muita escassez, né? Mas minha genitora sempre trabalhou, meu pai também sempre trabalhou. Eu tinha uma visão do meu pai, não que eu não ame meu pai, eu amo meu pai, entendeu? Só que hoje eu me pergunto aonde meu pai estava quando eu era tão maltratada. Eu me pergunto hoje pra mim, por que ele não me defendia? Eu não sei, gente. Eu tenho, isso também que eu vou falar pra vocês é assunto com outro vídeo, que talvez eu tenha a resposta ou não. Às vezes eu acho que eu não tenho mágoa do meu pai, eu tenho um carinho pro meu pai muito grande, porque talvez eu tenha a resposta do porquê, né? Mas eu tenho um carinho pro meu pai, só que esses últimos tempos eu comecei a me perguntar por que que meu pai permitia tanto sofrimento, né? Mas eu conheço a história do meu pai, então um pouco pelo que eu estudo hoje, um pouco eu entendo o porquê meu pai foi tão vulnerável, né? Meu pai permitiu acontecer muita coisa. É a tal da dependência emocional, né? Então, assim, eu não tenho muitas lembranças, mas uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção, que eu sempre falava assim, eu via as pessoas falar da infância e tal, e eu olhava assim e falava, nossa, mas eu não tenho lembrança da minha infância, sabe? E de certa forma isso me incomodava. As pessoas contavam com 3, 4 anos lembrar de coisas. Eu achava que a gente não lembrava. Que eu comecei a lembrar, eu tenho lembranças de quando eu entrei na escola com 7 anos. Essas, ainda bem poucas, né? Eu ficava assim, nossa, por que eu não tenho lembrança? E eu comentava com outras pessoas, nossa, eu não tenho lembrança da minha infância. Só que pra mim era normal, todo mundo não tinha lembrança da infância. Só que daí
eu comecei a ver que as pessoas tinham sim lembranças da infância. Pessoas contavam coisas de cá, eu tinha 4 anos, 3 anos, eu acho que com 4, 3 anos lembro as coisas. Por que eu não lembro? E isso sempre ficou martelando na minha cabeça, lá dentro, sabe? Sempre ficou martelando isso na minha cabeça. Por que eu não lembrava da minha infância? Porque que eu não tinha lembranças, né? Hoje, eu não faço terapia ainda, gente, porque terapia é algo caro, né? No momento eu não tenho condições de fazer terapia, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu tenho um vídeo que eu falo, né? Que a minha vida mudou através de uma oração. E eu falei com Deus, gente. Eu falo muito com Deus. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, independente de igreja, porque hoje eu não tenho vontade de participar de igreja nenhuma. Pode mudar isso mais para frente? Pode. Mas hoje aqui falando com vocês, eu não tenho vontade de ir em igreja nenhuma. No momento que eu fui para a igreja, foi bom para mim? Sim, foi muito bom para mim. Mas hoje eu não posso mudar? Posso, mas hoje eu não tenho vontade de ir para a igreja. E assim, a única igreja que talvez eu iria, penso muito também, se eu vou, é na Batista. Eu fui algumas vezes, gostei, né? Mas no momento eu não tô indo, mas a minha fé em Deus, ela é muito grande, tá bom? E o que acontece? Quando eu fui descobrindo, quando descobri que a minha mãe era narcisista, e aí eu fui pesquisando, eu fui estudando, e eu vi que eu precisava de terapia, né? Eu precisava fazer terapia, precisava de psicóloga, né? E eu fui no SUS, né? E assim, gente, não tem como, né? Eu ia fazer 4 sessões com ela, e assim, a demanda que eu tenho, que o filho sobrevivente tem, é muito grande. Não é qualquer psicóloga que consegue trabalhar, ajudar um filho de mãe narcisista. Entendeu? Não é qualquer psicóloga. Uma psicóloga, um terapeuta para trabalhar, fazer uma terapia com sobreviventes de narcisismo materno, não é qualquer um. Tem que ser uma pessoa que conhece o que é isso, ou que viveu o narcisismo materno e conseguiu se libertar das garras, né? Então eu falei para Deus assim: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta, para fazer terapia. Senhor, seja o meu terapeuta. Deus, seja o meu terapeuta, encaminha vídeos para me ajudar. E aí foi que eu comecei a chegar até mim muitos vídeos do YouTube, que me ajudou muito, né? Nessa época também, né? Na época também, a minha irmã, acima de mim, ela ficou em casa. Então a gente começou a conversar muito sobre a infância, sobre como que a gente foi tratada, sobre as coisas que aconteceu com a gente. E nessa fase eu fui lembrando de muita coisa, né? Fui lembrando de muita coisa que dentro do meu inconsciente estava guardado, que me fazia muito mal, né? E uma das coisas que me fez muito mal assim que é dificultoso para mim falar, é que eu fui abusada, né? Eu fui abusada por uma pessoa que convivia dentro da casa dos meus pais, né? Foi, né? E assim, e o que mais me doeu, né? É aí que tá quando as pessoas falavam assim: ah, eu lembro, até a idade. Gente, como que isso dói em mim? Eu lembro da minha idade quando eu fui abusada. Quando eu fui lembrando de toda a minha infância, assim, e eu sinto que ainda tem muito mais coisa. Eu fui lembrando de toda a minha infância, eu lembrei que eu fui abusada.
E aí, nesse dia, eu tava contando pra minha irmã, e ela falou, Ilza, eu contei pra ela, e ela falou, é mesmo, aconteceu isso mesmo. Foi falado assim, 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 né? Porque eu contei, né? Estavam bebendo, né? A narcisista estava bebendo, né? Ela estava lá na roda de amigos dela. E eu contei o que a pessoa tinha feito. E ele se safou, né? Ele falou que ele não tinha feito nada, que eu tava chorando porque ele encostou a barba em mim. E ficou por isso mesmo. O abusador continuou a frequentar minha casa. Eles continuaram a beber. Ninguém fez nada. E até meu pai, também naquele momento, eu não lembro assim de falar pra vocês. Eu sei que meu pai tava na casa, mas eu não lembro do meu pai ter feito alguma coisa por mim. Mas eu lembro de eu ter contado. Eu tive força pra contar, né? E foi aí aos 4 anos que eu descobri que eu era só. Que eu tinha que me defender sozinha, né? E foi aí também que eu me fechei, né? Eu me fechei, eu me tornei uma criança fechada, né? Bem fechada, bem diferente. Eu não sabe, então, assim, coisas assim que eu tenho que procurar saber, porque eu não sei se foi antes ou depois disso, né? Porque eu comecei a ter que tomar, eu comecei a ter tipo desmaios. Conversando aqui com vocês, talvez isso possa ter acontecido comigo pelos abusos, né? E eu não conversava com os médicos, né? Eu lembro que eu fiz tratamento, mas eu também lembro que eu não conversava, né? O abuso, ele me destruiu, assim. Eu era uma criança, então eu fiquei uma criança sem acreditar no adulto, né? Eu não acreditava no adulto. Eu tinha uma mãe que me maltratava, um pai que não me defendia, e eles eram adultos, né? Então eu não confiava nas pessoas. Então eu cresci sem confiar nas pessoas. E carrego isso comigo até hoje. É muito difícil eu confiar em alguém, né? E esse abuso também, ele me trouxe uma violência, uma revolta, uma raiva, um ódio muito grande, mas isso ficava dentro de mim. Eu não era aquela pessoa assim que eu tinha raiva da vida, eu tinha ódio da vida e jogava em todo mundo. Não, mas também não precisava muito para soltar aquele bicho que estava dentro de mim preso. Não sei se vocês conseguem me entender isso. E então já ali, né, eu já percebi que eu não tinha ninguém para me defender aos 4 anos de idade. E aí aos 4, né? E aí depois meu irmão nasceu, aí começou, né? Aí começou todo aquele jogo da mãe narcisista, né? Meu irmão nasceu, eu tinha 5 anos. Então, tudo era pro meu irmão, né? Assim, a gente, eu olhando hoje, não tinha necessidade da gente de ser privada, tantas coisas que ela privou, né, na nossa vida, assim, sobre alimentação. Mas, assim, tipo, leite, o meu irmão tinha que beber leite, eu não, né? E nessa época também de criança, eu já fui vendo que eu já fui ficando bem rebelde também, né? Bem teimosa.
Tipo assim, você não pode tomar o leite. E eu queria beber, eu tomava aquele leite escondido. E eu lembro que fazia mingau de maisena pro meu irmão. E eu tinha vontade, né? O que custava, gente? Eu sou mãe também hoje, sabe? E eu penso comigo assim, eu já passei situações difíceis. Olha, eu vou deixar você experimentar, né? Isso aqui, é do seu irmão, que ele é bebezinho, ele precisa, mas eu vou te dar para você experimentar. Porque é tudo conversando, né? Não, não podia, sabe? Então, meu irmão quando nasceu, ele podia tudo, né? Tudo era dele. E aí os maus tratos era você não serve pra nada. Eu tinha o que, 5, 6 anos, 4 anos. Imagina você ser abusada, ninguém fazer nada. E aí começar você ouvir aquelas palavras, você não serve pra nada. Você nunca vai ser ninguém na vida, né? Ela falava isso pra mim o tempo todo, que eu não queria ser ninguém na vida, que eu não servia pra nada, né? Ela falava pra mim assim, igual eu tô conversando com vocês, eu não queria ter tido você. Não era pra você estar aqui. Era pra você ter morrido. Eu tentei te matar. Eu tomei álcool pra tirar você. Eu não sei por que você tá aqui. Isso eu cresci ouvindo, né? Eu tinha 4, 5 anos. Mas imagina você ouvindo tudo isso. E eu buscava, gente, o afeto dela. Eu buscava o carinho dela, o amor dela. Eu queria ter o amor de mãe. Porque toda criança, ela precisa ser acolhida pela mãe. Ela precisa ser amada pela mãe. E eu buscava isso e eu não achava. Eu só achava palavras pesadas, muitas palavras pesadas, né? Que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu não prestava pra nada, que eu nunca na vida ia ser nada, sabe? E uma frase que ela falava que pesava muito, muito, era que ela falava assim: filha, mulher não presta pra nada. Vocês imaginam isso? Uma criança ser criada num lar que ouve isso o tempo todo. Então, eu aprendi que eu não era nada. Eu aprendi que eu não prestava pra nada, né? A minha mente, ela gravou isso, né? E ficou isso, né? Você nunca vai ser nada, você não vai conseguir nada, você não serve pra nada, você não faz nada direito, você não sabe fazer nada. Ela acabou comigo, ela acabou com a minha infância, né? Ela acabou com a minha infância. Gente, já tem aqui quase 30 minutos de vídeo. Amanhã eu continuo esse vídeo para vocês, aonde eu parei, que eu vou contar para como que foi esses maus tratos, na infância, né? Como eu mudei na adolescência, porque na infância eu buscava o amor dela, o carinho dela, eu era retraída, eu não conversava, eu ficava no meu mundinho, né? Mas quando eu me tornei adolescente, as coisas mudou, entendeu? E aí no próximo vídeo eu trago para vocês um pouco mais da minha infância e da minha adolescência, tá bom? Tchau, um beijo, muito obrigada, tchau, tchau.